Olá, primeiros anos, tudo bem com vocês? Eu me chamo professor Josilando, esse é o canal Linguagem Mática e eu vou lecionar para vocês Física 1. Em nosso canal no YouTube, não se esqueçam de se inscrever, deixar aquele like e aquela curtida. Qualquer dúvida também podem procurar no privado, ok? Vamos à aula? Iniciamos com velocidade escalar média e já começamos com alguns questionamentos. Observe que, por que estudar velocidade média? E a menina está se questionando, não sei realmente, qual a aplicação dela no meu dia a dia? Qual a aplicação da velocidade no meu dia a dia? Você talvez tenha se perguntado isso. E mais uma vez, qual a aplicação da velocidade na minha formação ou curso? Eu espero que essa aula possa responder todos esses questionamentos e você possa sim se satisfazer desse conteúdo que é muito importante para a nossa formação. Segundo a definição, velocidade escalar média de um corpo em um determinado percurso é a razão entre o deslocamento escalar realizado pelo corpo, que nós chamamos de ΔS, e o intervalo de tempo para realizar esse deslocamento, que nós chamamos de ΔT. Então, velocidade média é justamente ΔS sobre ΔT. Em alguns momentos dizemos ΔS dividido por ΔT. Então, você vai encontrar uma razão entre duas grandezas. Então, gente, lembre-se que o deslocamento nada mais é do que ΔS. Quem é o ΔS? É o espaço final e o espaço inicial. Então, o espaço final menos o espaço inicial, que nós chamamos de S2 menos S1. O intervalo de tempo pelo deslocamento é o ΔT, que também tem o mesmo pensamento, o tempo final e o tempo inicial. Então, T2 menos T1, ok? Então, veja que temos a medição de duas grandezas, a grandeza espaço e a grandeza tempo. Uma com o citado deslocamento, que é o espaço dado em metros, quilômetros e assim por diante, e o tempo que será dado em horas, minutos e segundos. Ok, galera? Então, informações importantes. A unidade mais usada no cotidiano para exprimir a velocidade escalar média, não se esqueça, é o quilômetro por hora. Então, abreviado, quilômetro por hora. Embora o Sistema Internacional de Unidades, chamado SI, adote a unidade metro por segundo. Mas sempre nós iremos usar o quilômetro por hora, ok? Então, como uma hora tem 3.600 segundos e 1 quilômetro tem 1.000 metros, a relação entre esses dois modos de expressar a velocidade média pode ser obtida da seguinte forma. Então, observe que nós temos a conversão entre metros por segundo e quilômetros por hora. Então, 1 metro por segundo, como está aqui, vocês não precisam decorar, tá certo? Mas 1 sobre 1.000 quilômetros dividido por 1 sobre 3.600 horas. Então, essa segunda operação ela está dividindo, ela passa multiplicando. 1 sobre 1.000 vezes a invertes dá o quê? 3.600 dividido por 1. Observe que 1 vezes 3.600 vai dar o próprio 3.600. 1.000 vezes 1 vai dar o próprio 1.000. Quando você divide, dá 3,6 km por hora. Então, esse número 3,6, nós iremos fazer justamente a conversão entre metros por segundo e quilômetros por hora. Ok, galera? Então, vejamos algumas aplicações. Observe que, na primeira aplicação, fala o seguinte: um móvel percorre a distância de 300 metros em 1 minuto. Nesse caso, qual foi a sua velocidade escalar média? Então,
Gente, está muito realmente, né, fácil, já está presente as informações, tanto que nós temos aqui a D13 de matemática. D13 é o seguinte, é resolver problemas que envolvam variação proporcional, direta ou inversa entre grandezas. Como assim, professor? Veja bem, você sabe que 1 minuto equivale a 60 segundos. As informações já estão aqui, ó. 1 minuto, ok? Professor, por que eu tenho que fazer isso? Gente, ele te deu 300 metros. Então, você só pode agora agilizar os seus cálculos se for segundo e não minuto, ok? Então, vamos lá. Você tem 1 minuto que vale a 60 segundos. Quando você for aplicar justamente na fórmula, você já tem ó, a variação de espaço. Que entra a variação de espaço, 300 metros. Mas como assim, professor? Um móvel percorre a distância de 300 metros. Então, você já tem o teu ΔS em 1 minuto. Por isso que você fez a conversão de 1 minuto para 60 segundos. Então, ficou 300 sobre 60. Você cancela esses dois zeros aqui, ó, fica 30 dividido por 6, que dá justamente 5 metros por segundo. Ok, galera? Então, as unidades têm que ser a mesma. Na segunda aplicação, observe que nós iremos ver o seguinte. Um trem de carga com 200 metros de comprimento desenvolve uma velocidade média de 36 km por hora. Ao atravessar uma ponte, a equipe férrea notou que a travessia que o trem fez completou 1 minuto em toda a extensão da ponte. Portanto, o tamanho da ponte será... Olha, gente, nós iremos trabalhar para esse exemplo, essa aplicação, 2 descritores. Um de português, que é o D6, e um de matemática. Então, vamos começar com o de português. Professor, por que eu preciso trabalhar esses descritores? Ele diz o seguinte, o descritor D6 diz que eu preciso localizar informação explícita em um texto. Se eu não entendo o que está dizendo no texto, realmente eu não vou poder usar agora o D13. O que é D13? Resolver problemas que envolvam variação proporcional. Então, primeiramente, eu preciso entender o problema para que depois eu comece a resolver através das operações de matemática. Então, vamos lá. Localizar informação explícita em um texto. Um trem de carga com 200 metros. Então, observe que essa informação aqui é muito importante. De comprimento, desenvolve uma velocidade média de 36 km por hora. Opa, veja só, eu tenho metros e agora eu tenho quilômetros por hora, então vou precisar fazer alguma coisa. Só que ele diz assim, ao atravessar uma ponte, ele está com essa velocidade. Já a equipe férrea notou que a travessia que o trem fez completou 1 minuto. Opa, aqui nós temos hora, quilômetros por hora, e apareceu minuto. Só que ele fez 1 minuto em toda a extensão da ponte. Portanto, qual o tamanho da ponte? Então, veja só, gente. O tamanho da ponte não pode ser em quilômetros. O tamanho da ponte tem que ser em metros. Concordam comigo? Então, para esse exemplo aí, eu preciso converter essa velocidade, né, de quilômetros por hora para metros por segundo. Então, observe que nós já temos, né, o problema delimitado. Nós já temos as informações explícitas no texto. Agora sim, eu preciso transformar essas informações em cálculos para justamente operar com o D13, que é, mais uma vez, resolver problemas que envolvem variação proporcional direta ou inversa entre grandezas. E o que é que ele quer aqui? Ele quer justamente o ΔS. Ele quer saber, através de ΔS, quem é o tamanho da ponte. Qual é o tamanho da ponte? Ok, gente? Então, vamos lá. Então, interpretando a questão, como eu falei para vocês, a ponte tem que ser medida em metros. Logo, precisamos converter a velocidade para metros por segundo. Então, gente, fica fácil agora. Vejam só, vocês vão pegar
36 km por hora e dividir, estão lembrados anteriormente que nós falamos, que nós vimos, por 3,6. Quando você faz essa divisão, dá 10 metros por segundo. Ok, galera? Então agora vai ficar muito mais fácil, porque quando você aplicar justamente na fórmula, que vocês sabem muito bem, então 10 é igual a ΔS sobre 60. Aí vem aqui essa pergunta, e esse 60 veio de onde? Opa, observe que nós temos 1 minuto. E quem é 1 minuto? 60 segundos. Observe que nós transformamos em metros por segundo. Por isso, se você colocar 1 aqui, estará errado. Você tem que transformar 1 minuto em 60 segundos. Então, gente, agora nós iremos fazer o quê? Meio pelos extremos. Então, observe que você vai fazer ΔS vezes 1 que está aqui embaixo, vai ficar ΔS. 10 vezes 60 vai dar 600 metros. Então, nós já temos agora, né, a variação de espaço que deu 600 metros. Continuando a nossa resolução, agora é só calcularmos o tamanho da ponte, que é justamente o que foi pedido no problema. Então, nós temos ΔS que vale 600 metros. Lembre-se que 600 metros é o tamanho das distâncias do trem e da ponte. O trem está passando, ele tem 200 metros. Então, ó, nós temos o quê? S1, tamanho do trem. S2, tamanho da ponte. O tamanho do trem nós temos que é 200. Então, nós poderemos fazer ΔS é igual a S2 mais S1. Professor, o senhor não disse que era S2 menos S1? Sim, mas nesse caso aí, o trem também está com a ponte. Então, se ele está com a ponte, eu preciso agora fazer a separação das ideias. Observe que nós temos aqui, ó, ΔS vale quanto? 600. Então, observe que o trem também está aqui, a medida do trem também está aqui. Observe que é tamanho da distância do trem e da ponte. Então, se você colocar o sinal negativo aqui, vai dar problema, viu, gente? Cuidado com isso. Por quê, professor? Porque você já tem ΔS. Se você não tivesse ΔS, aí podia fazer S2 menos S1, ok? Então, você tem ΔS, vai ficar 600 é igual a S2. S2, quem é, professor? É justamente a ponte que nós iremos encontrar. Mais 200, quem é 200? Justamente o tamanho do trem. Então, observe que esse rapaz aqui, ele está somando e eu preciso isolar o tamanho da ponte, S2. Então, se ele está somando, ele vai para depois da igualdade, subtraindo. Então, S2, que é o tamanho da ponte, é igual a 600 menos 200. Isso, fazendo a operação de subtração, vai dar um total de 400 metros. Então, realmente, se você observar, você pegou 200, né, que é o tamanho do trem, com mais 400 da ponte, vai dar um total de 600. Então, você realmente está com a resposta corretíssima. Observe que a variação de espaço também vai dar 600. Então, 400 por 200 vai dar um total de 600. Terceira aplicação diz o seguinte: numa prova de 100 metros rasos, considerada a mais rápida do atletismo, o recorde mundial é aproximadamente igual a 10 segundos. Qual é o valor da velocidade escalar média em quilômetros por hora de um atleta nessa prova? Então, gente, observe o seguinte: nós iremos trabalhar com o descritor D13 de matemática e vocês podem estar se perguntando, mas por que eu preciso trabalhar com o descritor? Ora, para você entender melhor como você pode ter nas resoluções de problemas, como você pode desempenhar o papel em resolução de problemas. Aqui, o descritor D6 de português
ele não necessariamente foi colocado, mas você já tem praticamente as informações concisas em um texto. Por exemplo, numa prova de 100 metros rasos, você já tem as informações aqui, 100 metros rasos, né? Considerada a mais rápida do atletismo. É recorde mundial, né? O caso, o recorde mundial é aproximadamente 10 segundos. Então, você já tem as informações, já está muito clara para vocês. Então, qual é a velocidade escalar média em quilômetros de um atleta nessa prova? Por isso que aqui nós temos o descritor D13 em matemática, que vai explorar como resolver problemas que envolvem variação direta e inversa entre grandezas. Ok? O texto está bem explícito para você. Você apenas vai agora fazer as operações matemáticas. Então, observe. O problema pede em quilômetros por hora e nossas informações são 100 metros rasos, 10 segundos. Então, agora ficou muito fácil, porque você vai colocar o que? ΔS sobre ΔT, 100 metros sobre 10 segundos. Então, cancela-se um zero em cima e um zero embaixo. 10 dividido por 1 vai ser o próprio 10 metros por segundo. Então, convertendo quilômetro por hora é multiplicar por quem? 3,6. Ficando 3,6 vezes 10 metros por segundo é igual a 36 quilômetros por hora. Então, nós convertemos, né, a velocidade que nós tínhamos para quilômetros por hora. Então, guarde essa informação. Você vai pegar agora 3,6 e multiplicar justamente com a velocidade em metros por segundo, encontrando o que o problema nos pediu, né? Qual é a velocidade escalar média em quilômetros por hora. E aqui está o resultado, que é 36 quilômetros por hora. Ok, galera? Movimento uniforme. Então, vamos observar a imagem abaixo. Observe que nós temos o seguinte. Ó, no T inicial está em 0 segundo, então nosso espaço também é 0 metros. Quando passa para 1 segundo, ele está em 8. Quando passa para 2 segundos, já está em 16. Quando vai para 3 segundos, 24, né? 24 metros. Quando vai para 4 segundos, 32. Quando vai para 5 segundos, 40 metros. Então, olha que coisa interessante, né? Você percebeu algo? A pergunta é essa. Está acontecendo alguma coisa nesse movimento? Vocês observam que nós temos uma grandeza aí, tempo, né, e metros, né? O tempo e o espaço. Está acontecendo alguma coisa? Observe justamente quando se trata do espaço. Tem alguma coisa acontecendo aqui? O que é que está acontecendo com relação ao tempo? Observe que nós temos uma função. E essa função é que nos vai dar todo o desenrolar de problemas como este. Então, gente, analisando esse movimento uniforme, vejamos que no tempo zero, tempo inicial igual a 0 segundo, e seu espaço S, né, 0, ou espaço inicial, também vale 0 metros. Então, não saiu do lugar, ok? Nada mudou, né? Não mudou nada. Porém, quando ele vem para T igual a 1 segundo, observe que o meu espaço, ele muda, ele vai para 8 metros, ok? Então, a velocidade é o quê? Metros, né? ΔS sobre ΔT, 8 sobre 1 vai dar o quê? 8 metros por segundo. Então, nós encontramos a velocidade tranquilamente, usando a própria fórmula, ΔS sobre ΔT. Mas agora é o seguinte, vamos calcular quando o tempo for 2. Né? T2 é igual a 2 segundos e o S2 é igual a 16. Então, para a gente fazer esse cálculo, não se esqueça, temos que fazer T2 menos T1, S2 menos S1. Então, vamos colocar justamente aonde? Na fórmula da velocidade e ver se algo mudou. Então, velocidade média é igual a S2 menos S1, T2 menos T1. Observe que meu espaço final deu 16, menos meu espaço inicial, observe que é 8. Dividido, meu tempo final é 2 segundos,
Meu tempo inicial aqui, ó, é 1 segundo. Então, 8, aliás, 16 menos 8 vai dar 8. 2 menos 1 vai dar 1, então deu 8 metros por segundo. Então, se você percebeu aqui, ó, é a mesma velocidade que nós vimos lá com relação a t0. Então, o que é que está acontecendo? Não está mudando nada, não está variando essa velocidade. Vamos continuar. Vamos observar que, nesse momento, o móvel se desloca 8 metros a cada segundo, o que indica que sua velocidade escalar média é constante e que cada intervalo de tempo é 1 segundo. Então, gente, nós vimos que T0 e S0 ficou o mesmo, né, mesmo valor, 0. Mas quando nós comparamos T1 e depois fomos para T2 e S1 e S2, observamos que a velocidade foi a mesma. Isso quer dizer que nós temos um movimento uniforme. Ele não vai se modificar nunca. Esse movimento, essa velocidade, nós iremos dizer que é constante. E cada intervalo de tempo, no caso, vai valer 1 segundo. Então, um móvel realiza um movimento uniforme, ou chamado MU, em determinado intervalo de tempo, quando sua velocidade escalar instantânea for mantida constante e diferente de 0 em todo o intervalo considerado. Então, observe que ele pode ser na VR, ele pode ser na rua, e essa velocidade dele, independentemente de onde ele esteja localizado, vai ser sempre constante. Ele não está indo numa velocidade em um certo trecho, em outro trecho ele está em outra velocidade. Não, a velocidade é a mesma em todo o seu percurso. Por isso que é chamado de movimento uniforme. Mais uma vez, se é movimento uniforme, ele tem um trajeto. Vou usar, uma situação, ele sai de uma casa para a escola e essa velocidade de casa para até a escola é a mesma velocidade. Nesse caso aí, 8 metros por segundo. Então, 8 metros por segundo que ele sai de casa até a escola, a velocidade é a mesma. Por isso, movimento uniforme. Função horária da posição em um movimento retilíneo uniforme chamado MRU, movimento retilíneo uniforme. Então, um corpo em movimento retilíneo uniforme percorre sempre a mesma distância em intervalo de tempos iguais, pois desenvolve velocidade constante, ok? Isso significa que seu deslocamento escalar é diretamente proporcional ao tempo de percurso, ou seja, sua velocidade escalar média tem um único valor durante todo o percurso. Ok, galera? Vejamos agora o seguinte. Nós temos a velocidade média, em sua definição, em sua fórmula, e iremos transformar em uma função. Então, observe o seguinte. Nós desenvolvemos a própria fórmula, da velocidade S2 menos S1 dividido por T2 menos T1. Só que a condição agora é o seguinte. O T1 ele vai valer 0. Se ele vale 0, T2 menos T1, T2 menos 0 vai ser o próprio T. Aí você não precisa nem colocar o índice 2. Vai ficar a velocidade média igual a S2 menos S1 dividido pelo tempo. Ora, nós iremos fazer agora meio pelos extremos. Observe que aqui embaixo de velocidade nós temos 1. Então, 1 vai multiplicar toda essa operação aqui de subtração. Então, 1 vezes S2 menos S1, S2 menos S1 é igual. Vm vezes T vai ser Vm vezes T. Então, vai ficar dessa forma aqui. Observe o seguinte. Esse espaço
ele está subtraindo. Eu posso passar ele para depois da igualdade, adicionando, somando, ficando que espaço final é igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Então, observe aqui, gente, nós temos uma função dita que é do primeiro grau, função dentro da física. Observe que matemática é constante dentro da física. Então, nós demonstramos aqui, bem minuciosamente, que da velocidade média nós temos agora esse desenrolar da função horária do espaço. Não se esqueça, esse espaço aqui é o espaço final, que é igual ao espaço inicial mais a velocidade média vezes o tempo. Então, gente, simplesmente nós podemos dizer que a função horária do espaço é S, que no caso é espaço final, não se esqueça, é igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Aqui está bem explícito para vocês tudo que eu tenho dito, tanto no slide passado como agora. Mas observe o seguinte, temos uma função do tipo que? Função do primeiro grau. Então, f de x é igual a ax mais b, onde se você for fazer a comparação, o espaço final é igual a f de x, que é igual. Observe que nosso espaço inicial ele vale b, e a velocidade vezes o tempo é justamente a vezes x. Ok, galera? Então, função horária da posição, S é igual a f de t de um corpo em movimento retilíneo uniforme, chamado de MRU, é do tipo aqui, como eu falei anteriormente, uma função. Então, em que a velocidade escalar constante desenvolvida pelo corpo e nós temos a distância, o deslocamento inicial, é a própria inicial, é a posição inicial que ela ocupa na trajetória. Dica: observe que a função horária da posição em um movimento retilíneo uniforme é uma função, mais uma vez, polinomial do primeiro grau crescente ou decrescente, dependendo do sinal da velocidade. Então, nós temos alguns gráficos. Observe que nós temos o espaço e nós temos o tempo. Então, vamos supor que aqui fosse x e aqui fosse y. Então, nós temos a posição inicial. Então, a figura gráfico da posição de um móvel em movimento progressivo. Observe que ele está subindo, ele não está aqui na origem, ele está subindo. Então, ele é progressivo. A velocidade é maior que zero para o espaço inicial, que também é maior do que zero. Ok, galera? Nesse segundo gráfico aqui, é praticamente o inverso. Observe que ele está ao contrário. Então, a figura do gráfico em posição de um móvel em movimento retógrado. Ele está desenvolvendo uma velocidade retrógrada. Observe que a velocidade é menor do que zero para um espaço maior do que zero. É como se ele estivesse retardando aquela velocidade. Ok, galera? Gráficos ainda. Observe que nós temos aqui uma função, eu acredito que vocês percebam que essa função é uma função constante. Por quê? O gráfico da velocidade, tempo para um móvel em movimento progressivo. A velocidade vai ser sempre constante. Observe aqui. É progressivo? Sim, porque a velocidade é maior do que zero. Mas o tempo é o mesmo para toda a velocidade. Ela sempre vai ser o mesmo. Se aqui for 1 segundo, vai ser a mesma velocidade. Se for 2 segundos, a mesma velocidade. Ou, por exemplo, se aqui for um tempo de 1 hora, vai ser a mesma velocidade. 2 horas, a mesma velocidade. Já nesse gráfico aqui, gráfico da velocidade pelo tempo para um móvel em movimento retrógrado. Observe que ele baixou, no caso ele teve um movimento retrógrado. Ele está abaixo do eixo do tempo. Então a velocidade é menor do que zero. Ok, galera?
Como quarta aplicação, quarto exemplo, nós temos o que? D6, que nós já vimos, e D14. D14 é o seguinte: resolver problemas que envolvam equação do primeiro grau. D14 de matemática. São descritores. Então vamos ver o que diz realmente a questão. Um móvel desenvolvendo velocidade escalar constante sobre uma trajetória retilínea e orientada passa pela posição 20 metros aos 4 segundos e pela posição 36 metros aos 6 segundos. Logo, letra A. Determina a função horária do espaço do móvel e classifique seu movimento como progressivo ou retrógrado. Letra B. Qual era a posição do móvel no instante 5,4 segundos? E, por último, o gráfico do espaço em função do tempo. Então, observe que nós temos D6, que é de português, nós vimos anteriormente, nós precisamos pegar as informações concisas no texto e depois que nós extrairmos essas informações, nós iremos utilizar o descritor, de matemática que diz o quê? Resolver problemas de equação do primeiro grau. Ok, galera? Então, veja bem, vamos para a letra A. Determine a função horária do espaço do móvel e classifique seu movimento como progressivo ou retrógrado. Então, ó, S1 deu 20 metros e S2 deu 36. Então, a gente vai fazer a relação S2 menos S1, 36 menos 20, que vai dar 16. Do mesmo modo, T1 deu 4 segundos, T2 deu 6, iremos fazer a variação, 6 menos 4 deu 2. Então, a velocidade, nós já sabemos, né? 16 dividido por 2 deu 8 metros por segundo. Então, até aí foi muito tranquilo. Continuando com o nosso raciocínio e nossos cálculos, precisamos encontrar a função horária do espaço. Para isso, precisamos de duas informações. Primeiramente, o espaço inicial e depois o tempo inicial. Então, como encontrar esses dois? Primeiramente, nós iremos ver a variação do espaço, onde você tem S1 menos S inicial. Isto quer dizer que você tem o espaço inicial menos o espaço final. Observe que nós já temos a variação do nosso espaço, que deu 16, que é igual a 4 menos o nosso espaço inicial. Então, essa operação matemática fica fácil, gente, porque você vai pegar justamente o espaço inicial que está negativo, você joga para a frente da igualdade, ele torna-se positivo. Observe que você pega 16, coloca para a frente da igualdade, ele se transforma em negativo 16. Então, agora é apenas fazermos as operações matemáticas. Então, nós temos aqui o espaço inicial é igual a 16 negativo mais 4, subtrai e dá o sinal do maior. Nós vemos que o espaço inicial é negativo 12. Vamos agora para o tempo. Nós temos ΔT que é igual o tempo final, que é T1, menos o tempo inicial. Observe que nós já temos o tempo, né, e sua variação, que é igual a 2. Igual, nós temos o tempo final, que é 4, menos o tempo inicial, que nós iremos encontrar. No mesmo pensamento que nós fizemos com a variação de espaço, faremos com a variação de tempo. Pegamos o tempo inicial e jogamos para a frente da igualdade. Se ele está negativo, vira positivo. Igual. Observe agora que nós pegamos esse 2 e jogamos para depois da igualdade. Se ele está positivo, passa negativo. Então, meu tempo inicial é igual a 4 menos 2, subtraio e vejo que meu tempo inicial é igual a 2 segundos. Agora sim, eu tenho todas as informações para formar a minha função horária, né, do espaço. Porém, como provar que é progressivo? Observe que eu montei espaço final é igual ao meu espaço inicial, menos 12, mais a velocidade que nós já recebemos, nós já temos que é 8, vezes o tempo. Então, como a gente prova que é um movimento progressivo? Ora, gente, foi dado
em nosso enunciado, né, que o tempo era 4 no espaço de 20 e de 6 o tempo deu 36. Então, se nós colocarmos esses valores na função horária do espaço, nós vemos que vai progredir, vai crescer. Por exemplo, pegamos o 4 e colocamos no lugar do t. Observe que vai ficar 8 vezes 4, 32. 32 menos 12 vai dar 20. Então, o espaço é 20. Observe que houve uma progressão. Se continuarmos ainda com o tempo de 6 segundos, como foi proposto, foi dado a informação no início, né, do nosso problema da aplicação 4, se colocarmos 6 agora no lugar do t, vai ficar 8 vezes 6 deu 48. 48 menos 12 vai dar 36. Então, mostra que, olha, o espaço ele progrediu. Então, esse movimento tem a função horária aqui, ó, é um movimento que progressivo. Ok, galera? Continuando a quarta aplicação, vamos para a letra B, que diz: qual era a posição do móvel no instante 5,4 segundos? Galera, nós iremos pegar esse tempo aqui e substituir em t, ficando S, que é o espaço final, é igual a menos 12 mais 8 vezes 5,4. Continuando, espaço final é igual a menos 12 mais 8 vezes 5,4 vai dar 43,2. Aqui na operação matemática, subtrai e dá o sinal do maior. Então, vai dar positivo 31,2 metros. Ok, galera? E chegamos à letra C, que diz o seguinte: o gráfico do espaço em função do tempo. Então, observe que eu tenho aqui o espaço em função do tempo. E o engraçado é o seguinte: ele me dá justamente o espaço final é igual a menos 12 mais 8t. Então, se você observar no gráfico, a origem, né, é zero aqui, ó. Então, ele diz que esse espaço final é zero e já coloca. 0 é igual a menos 12 mais 8t. Nessa operação matemática, você continua, passa esse 12 negativo para a frente da igualdade, então ele fica positivo. Isso quer dizer que ficaria 8t igual a 12. Esse 8 está multiplicando, passa dividindo, vai ficar t igual a 12 dividido por 8. Quando você dividir, vai dar um tempo de 1,5 segundos. Ok, galera? E eu trouxe para vocês as nossas primeiras aplicações. Então, apenas 3. Na primeira aplicação, diz o seguinte: as cidades de Quito e Singapura encontram-se próximas à linha do Equador e em pontos diametralmente opostos pelo globo terrestre. Considerando o raio da Terra igual a 6.370 km, pode-se afirmar que um avião saindo de Quito, voando em média 800 km, descontando as paradas de escala, chega a Singapura em aproximadamente, letra A, 16 horas, letra B, 20 horas, letra C, 25 horas, letra D, 32 horas e letra E, 36 horas. E uma dica também aqui, ó, considere π como 3,14. Ok, galera? Na segunda aplicação, o gráfico abaixo modela a distância percorrida em quilômetros por uma pessoa em certo período de tempo. A escala de tempo a ser adotada para o eixo das abscissas depende da maneira como essa pessoa se desloca.
qual é a opção que apresenta a melhor associação entre o meio ou a forma de locomoção e unidade de tempo quando são percorridos 10 km. Então vocês vão analisar esse gráfico e vão dizer: opa, letra A é carroça e é em uma semana. Letra B é um carro em um dia. Letra C é caminhada em hora. Letra D, bicicleta em minutos. Ou letra E, avião em segundo. Terceira aplicação diz o seguinte: um sistema de radar é programado para registrar automaticamente a velocidade de todos os veículos trafegando por uma avenida, onde passam em média 300 veículos por hora, sendo 55 km por hora a máxima velocidade permitida. Um levantamento estatístico dos registros de radar permitiu a elaboração de distribuição percentual, essa palavra-chave, de veículos de acordo com a sua velocidade aproximada. Então, a velocidade média dos veículos que trafegam nessa avenida é em quilômetros por hora de. Então, vocês vão analisar justamente este gráfico e vão dizer que velocidade seria essa. Letra A de 35, no caso 35 km por hora. Letra B, 44 km por hora. Letra C, 55 km por hora. Letra D, 76 km por hora. Ou letra E, 85 km por hora. Então, galera, chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Aproveitem ao máximo esse vídeo. Qualquer dúvida, eu sempre digo que me procure no privado. E eu espero encontrar vocês na próxima aula, se Deus quiser. Grande cheiro e um grande abraço para vocês, ok? Até mais.